muita energia que está no ar. Tudo aqui foi feito pra você. Toda essa energia vai te contagiar para alimentar o seu viver. Diga não ao pessimismo, você tem que acreditar. Dentro de você existe alguém forte e capaz. Tudo nessa vida passa, não há mal que dure a eternidade. Vamos viver esse momento, em cada sorriso, a felicidade de estar com Deus e viver por Deus, sentir o bem que Deus nos traz. E assim com Deus, nós os filhos seus, vamos construir um mundo de amor e paz. Tudo nessa vida passa, não há mal que dure a eternidade. Vamos viver nesse momento, em cada sorriso, a felicidade de estar com Deus e viver por Deus, sentir o bem que Deus nos traz. E assim com Deus, nós os filhos seus, vamos construir um mundo de amor e paz. Nós os filhos seus, vamos construir um mundo de amor e paz. Teu suor e o meu suor, com tantos outros, ainda é melhor. A nossa voz em coro tem a força que o vento quer ter também. O meu coração aprendeu além, somar-se a um irmão é mais fácil assim. E hoje ele quer ser também bandeira de paz que seduz, aberta no ar, lembrando a olhar, somos chamas da mesma luz. Juntos podemos mais, juntos nós somos sempre mais, estrelas que trarão a luz
cheia de graças, rogai por nós, agora e sempre. Amém. Aproxima do teu Jesus. Salve, ó Rainha, mensageira da paz, que por nós intercede a Jesus. Somos filhos gratos, louvamos teu nome, Maria de Deus, Maria de luz. Ave, ó Maria, cheia de graças, rogai por nós, agora e sempre. Amém. Ó Mãe Santíssima, conduz, guia nossos passos, nos aproxima do teu Jesus. Bom dia. Bom dia. Porque o relógio de vocês não está adiantado e nem está atrasado. Eu subi 5 minutos antes, então é bom dia. Tudo bem, pessoal? Precisamos dar alguns avisos importantes a respeito do nosso mês de maio. Perseverança realiza há muitos e muitos anos, há mais de 30, durante o mês de maio, um trabalho de imantação, libertação e cura através e sob o patrocínio de Mãe Santíssima. Durante o mês de maio, que é um mês em que o Perseverança, que mantém uma estreita ligação com Mãe Santíssima, em especial por conta da ligação de Dr. Bezerra, nosso patrono espiritual, essa ligação, esta forte corrente se transferiu também para a nossa presidente, Dona Guiomar, de forma que foi possível se criar este trabalho, e é um trabalho que ao longo do mês de março, eu digo ao longo, porque é um trabalho que exige de nós, requer de nós, aqueles que desejamos desfrutar de todas estas bênçãos, uma certa contrapartida. Eu diria, não uma contrapartida, mas uma preparação. E é uma preparação bastante básica, bastante mínima. Fundamentalmente, o que se pede, vocês já devem estar reparando que nosso salão já está mais cheio hoje, porque já começamos a dizer, né, no nosso site, inclusive tem essa preparação. Primeira recomendação, frequentem presencialmente nossas palestras.
segundas-feiras à tarde, terças e quintas-feiras à noite, domingo na parte da manhã. Durante esse período desta egrégora em que se forma durante o mês de maio, é feita toda uma ligação nossa com Mãe Santíssima, com as legionárias de Mãe Santíssima, que facilitam a ação destas correntes em nossa vida, em especial nos dias em que este trabalho de cura e imantação de velas se realiza, que é nos dias 25 de maio, segunda-feira à tarde, 26 de maio, terça-feira à noite, 28 de maio, quinta-feira, e domingo, 31 de maio. Nestes dias, então, nossa casa, as pessoas entram, trazem sua vela, trazem os seus pedidos, e nesse dia, então, é feito este trabalho, esta corrente, esta ligação, que é, de fato, o encerramento de todo este trabalho que começou desde o dia 1º. Então, outro requisito que se pede também para que a gente consiga desfrutar da totalidade dessas bênçãos. Todos os dias, pela manhã, que orem o Salmo 1. Lá na nossa Bíblia, a parte central da Bíblia tem lá os Salmos. Peguem o Salmo 1 e façam a leitura do Salmo 1, seguido de uma oração ao coração de Dr. Bezerra e de Mãe Santíssima. E à noite, antes de se deitar, orem, leiam o Salmo 91 e da mesma forma façam seus pedidos para a Mãe Santíssima, para Dr. Bezerra. E nos dias 25, 26, 28 e 31, façam a visitação, o trabalho presencial aqui no nosso salão, quando então é feita a conclusão, é realizada a conclusão deste trabalho. Ao longo das nossas palestras, nesses dias até o dia 25, nós, antes de começarmos o nosso trabalho, teremos uma apresentação do nosso companheiro Itagiba, orando Ave Maria. E eu então, já como preparação para o nosso trabalho de hoje, convido a todos para que neste momento entrem em sintonia com Mãe Santíssima, com suas legionárias, com o Dr. Bezerra de Menezes, com as correntes, com as falanges espirituais do Perseverança, para que possamos desde já, então, buscarmos esta ligação, buscarmos este amor, buscarmos esta sintonização com o coração de Maria e suas legionárias.
Glória a Deus nas alturas. Paz na terra aos homens de boa vontade. Louvado seja Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Louvada seja a Mãe Santíssima e as legionárias de amor, que neste mês, de maneira especial, aproximam-se tanto de nossas vidas, em especial porque nos encontramos imbuídos do desejo de manter esta ligação, esta sintonia, e acima de tudo, Senhor, porque queremos buscar, abrir o nosso coração, para que Mãe Santíssima e suas legionárias se acheguem mais fortemente próximas a nós. Por isto, nesta hora, Jesus, embalados que fomos todos, por esta canção que lembra a figura da Mãe de Jesus, embalados, Senhor, que somos, por esta atmosfera que se transforma neste momento, pelas mãos sacrossantas de Maria e de suas legionárias, porque, Senhor, aqui encontramos neste dia, mais uma vez, a Tua presença tão forte, e nós outros, Senhor, que ainda carregamos em nossa vida tantas dificuldades e desafios, buscamos nesta hora a força necessária para que possamos vencer, antes de tudo, Senhor, os nossos maus pendores, as nossas tendências negativas, e para que possamos então, de maneira definitiva e sólida, buscarmos a nossa comunhão com Deus, pelas mãos de Mãe Maria e das legionárias que nos acompanham neste dia. Desde as primeiras luzes de hoje, Senhor, estas amigas espirituais aqui se encontram, preparando este ambiente para que aqui nós sintamos o bem-estar, o conforto, o fortalecimento, a saúde, a serenidade de que todos precisamos, Senhor. Em especial, nós que tantas vezes nos esquecemos ao longo do dia de levantar o nosso pensamento e reconhecer a figura grandiosa de Deus em cada um de nós. Por isso nós rogamos, Senhor, ainda que carreguemos conosco as dificuldades e o peso dos erros, olha para cada um de nós com o mesmo amor com que Tu nos recebeste nesta casa um dia, e que certamente, Senhor, continua renovando em nossa vida o anseio e o desejo de continuar caminhando ao Teu lado, carregando conosco, Senhor, o peso da vitória que certamente o Senhor há de fazer aparecer em cada um de nós, em cada uma das vidas aqui representadas. Então, que o olhar de Deus, que o olhar de Jesus, de Mãe Santíssima e suas legionárias nesta noite, encontre em nossos corações, em todos aqueles aqui representados, em todos os lares de corações que nos alcançam na distância da tecnologia, para que ali, Senhor, possa se acender a chama do Teu amor, de renovação e de paz, na vida, na sintonia e no amor da Mãe de Jesus, Mãe Santíssima, e que o Senhor, na bênção uma vez mais, desta noite e deste dia, nos fortaleça e nos abençoe. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores,
e não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Ave, ó Maria, cheia de graças, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, roga por nós, pecadores, agora e na hora de nossa partida. Que assim seja, Senhor. Que assim seja. E eu não quero perder mais um minutinho sequer, porque quero logo passar a palavra para o nosso companheiro Anselmo, que nos trará a mensagem evangélica da noite. Anselmo, ótima palestra para você e para todos nós. Boa noite, muito boa noite a todos vocês que nos honram com a presença aqui em nossa Casa Perseverança e também a todos aqueles que nos acompanham através dos canais da internet. Que Jesus nos abençoe mais uma vez nesta noite. E eu não posso começar sem antes pedir a Jesus, mas principalmente a nossa querida Mãe Santíssima, que possa abençoar a todas as mamães aqui, as mamães que estão no plano material, as mamães como a minha que já se encontram no plano espiritual, para que Maria as envolva com o seu carinho, com o seu amor, com a sua luz. Que Deus abençoe a todas as mamães. E eu quero lembrar a vocês uma parábola que Jesus contou. Ele estava cercado, como quase sempre, por uma verdadeira multidão. Claro. Esse é sem eco. Esse é sem eco. Ele estava cercado por uma verdadeira multidão. E ali havia pessoas de todo tipo. Homens simples, trabalhadores do campo, cuidadores dos animais, pescadores. Estavam ali também donas de casa, crianças, anciões. E também, aproximando-se dele e ouvindo-lhe com muita atenção, alguns publicanos. Todos lembram aqui, publicano era o cobrador de impostos naquela época. Havia também algumas mulheres de má reputação, que também bebiam as palavras de esperança de Jesus. E outras pessoas consideradas como pecadores. E olhem só, para todos, Jesus os atendia com o mesmo carinho, com o mesmo respeito, com a mesma atenção. E ele então continuava nas suas lições imorredoras de esperança e de amor, quando também um grupo de religiosos, os fariseus, próximos ali, ficavam discutindo entre si com os discípulos. Mas como é possível esse seu mestre ficar dando atenção a esses pecadores? Ele come como os publicanos. Ele recebe as prostitutas. Como é possível isso? E claro que Jesus não ficou indiferente àquilo que estava acontecendo ali do lado. E ele então procura dar uma lição através de uma parábola, onde essa parábola fala da história de arrependimento, de alguém que cometeu muitos erros, mas depois
chegando no fundo do poço, saiu dali. E termina com a exaltação do amor, porque o Pai representado nessa história é o próprio Deus, é o nosso Criador. Então Jesus começa contando que havia ali um homem de muitas posses, e um dia, tendo esse homem 2 filhos, eis que o filho mais novo vem até ele e fala: pai, eu quero a minha parte na herança. E é interessante que Jesus não fala que o pai não teve reação nenhuma. E atendeu o desejo do filho. Porque aquele pai, lembrando sempre que representa Deus, o nosso Criador, ele entende que todo ser precisa passar por um processo de amadurecimento. Só que o caminho de amadurecer, como todo mundo aqui sabe, às vezes é cheio de dor, de sofrimento, de suor e de lágrimas. Mas o pai não poderia tirar aquele aprendizado do filho. Ele então lhe entrega uma pequena fortuna. Alguns dias depois, aquele jovem então pega aquela bolsa com uma pequena fortuna e vai para uma terra distante. O que significa terra distante? Um lugar onde ele estava longe dos conselhos, do amor, da orientação do seu pai. Ou seja, ele estava por sua conta e risco. Não é verdade? Só que nós fazemos ao contrário, não é, gente? A gente sempre pede a inspiração e o amor e o envolvimento desse pai maior, porque a gente já está nesse processo de amadurecimento. E aí o que aconteceu nesse lugar distante, nessa terra distante? Jesus então nos fala que de uma forma inconsequente e imprevidente, aquele jovem dissipou, gastou, torrou todos aqueles recursos. Eram mulheres, eram festa, era bebida, tudo que vocês imaginam de supérfluo, ele deitou e rolou. E quando você está por cima por cima da carne seca, existe esse termo ainda? Quando você está por cima, né? O que aparece em volta de você? Isso mesmo. Um monte daqueles amigos, bajuladores, aproveitadores. O que apareceu de amigo para aquele jovem que ajudando-o a dissipar aqueles recursos? Não tem ideia. E, enquanto ele tinha dinheiro para bancar aquelas festas, os falsos amigos estavam ali, sempre junto. Só que um dia, o dinheiro acabou. E quem sumiu? Aqueles falsos amigos. Não sobrou um. Não sobrou um. Então, nesse momento, eu tenho que lembrar 2 coisas para a gente. Para todos nós, inclusive e principalmente para mim. Se você não respeita o dinheiro, sabe o que acontece com ele? Evapora. Por isso que tem pessoas que vão ali com aquela quantia pequena, mais controle, segura, e parece que o dinheiro até multiplica. Quando tem outros que não tomam esse devido cuidado e evapora. A segunda coisa que a gente tem que lembrar nessa hora é que é exatamente nos momentos difíceis que a gente reconhece
quem são os nossos verdadeiros amigos. E nem sempre são aqueles que estão na hora da farra com a gente. São aqueles que muitas vezes estão ao nosso lado, procurando chamar a nossa atenção e nos dando um puxão de orelha. Mas, o que aconteceu além de acabar o dinheiro? Jesus colocou mais algumas pimentas nessa história. Ele fala assim, que exatamente naquele momento, aquele local, aquele país, aquele local distante, estava passando por uma crise. Agora, como é que eu faço para explicar para vocês o que é uma crise? Ninguém aqui, nenhum brasileiro sabe ou já viveu o que é uma crise, né? Todo mundo sabe bem o que é isso. Então não tinha emprego, faltava tudo. E a única tarefa, a única atividade que aquele jovem conseguiu foi a de ser tratador de porcos. Para um judeu, isso era o pior emprego do mundo, porque os judeus consideram esse animal como impuro. Então, se eu fico o dia inteiro ao lado de alguma coisa impura, o que eu me torno? Impuro. Além disso, a pouca comida que vinha, né, como está escrito, né, em Lucas, lá capítulo 15, vinham aquelas alfarrobas, que eram a comida para os porcos. E para aquele jovem não vinha nada. Nada. Dá para imaginar a decadência? Dá para fazer uma ideia? Mas já que a gente então está fazendo essa ideia, eu pergunto para vocês. Ele poderia ter feito escolhas diferentes? Claro que sim. Ele poderia, meus caros amigos, por exemplo, ter pegado parte daqueles recursos e montado um comércio, como o Tadeu outro dia me falou, podia ter montado uma lojinha, né? Poderia ter casado, ou poderia ter viajado, ido estudar, aprender novas coisas, novas ciências, novos costumes. Ele poderia ter feito muitas outras escolhas. Mas ele fez as piores escolhas. E existe aquela questão que nós sempre seremos responsáveis por aquilo que plantamos. Não é verdade? O duro é quando você quer colher alguma coisa que você não plantou. Por exemplo, muitas vezes, tanta gente quer colher paz, mas vive semeando discussão e briga. Todo mundo quer colher sorrisos, mas vive andando por aí de cara feia. Entendem que não dá certo isso? E aquele jovem, então, diante daquela realidade, daquele miserê danado, aconteceu de repente, como diz aqui no versículo 17, Jesus falou, e eis que ele caiu em si. O que é cair em si, gente? É cair para dentro? É começar a perceber que ele era exatamente a causa, por suas escolhas erradas, daquele sofrimento que ele vivia. A culpa não era de Deus, a culpa não era do pai, a culpa não era da família, a culpa não era do seu patrão. A questão toda cabia a ele. E eis o primeiro passo para ele começar a sair do fundo do poço. Saber que choro, lamentação, murmúrio não resolve nada. Pelo contrário, complica ainda mais. Mas como é difícil a gente reconhecer os próprios erros. Ou será que é só eu que passo por isso? Então, o primeiro passo,
reconhecer aquilo que nós fizemos e precisa ser mudado. Segundo passo, ele muda a sua atitude, ele muda o seu interior, porque ele pensa, puxa, nesse exato momento, os trabalhadores mais simples do meu pai têm a mesa farta de pão, e eu aqui passando essa fome. Eu vou voltar e vou dizer ao meu pai, pai, eu errei contra você e contra Deus. Eu não sou mais digno de ser chamado de seu filho. Mas se o Senhor me receber como um dos seus servos, eu já serei imensamente feliz. Então, segundo passo para a gente sair às vezes do buraco, mudar a atitude interior. Uma nova postura. E a terceira postura, o terceiro passo. E ele então se levantou, se movimentou e começou o caminho de volta para a casa de seu pai. E eu poderia aqui fazer uma analogia de que todos nós que estamos hoje num mundo de transição, num planeta de provas e expiações, nós estamos exatamente hoje fazendo essa viagem de volta. Reparando tantas coisas complicadas e erradas que nós já fizemos, procurando transformar valores e atitudes dentro de nós. E ele começou essa grande viagem. Já que eu estou falando de atitude, de ação, eu lembro sempre também daquela historinha daquele cavalo que caiu num buraco e o seu dono não tinha como tirar, chamou um, chamou outro e não conseguia tirar. Falou, bom, não vai ter jeito, vou fechar o buraco e o cavalo vai ficar lá dentro. E aí trouxe uma pá e começou a jogar terra em cima do cavalo. Quando o cavalo percebeu o que estava acontecendo, o que ele fez? Começou a relinchar? Não. Ele começou a se mexer, a se sacudir. E cada vez que caía terra em cima dele, ele se sacudia, a terra ia caindo no chão, e ele ia pisoteando, pisoteando, e aquilo foi se repetindo. Daqui a pouco o cavalo saiu sozinho do buraco. Muito bem. Aí chega o momento mais bonito dessa história. O filho ainda estava longe quando seu pai o avistou. Imagina o que é para um pai que ama o seu filho, de repente o ver todo sujo, maltrapilho, magro. E o filho estava cambaleando, descalço, indo na direção de sua casa. O que faz aquele pai? Vai lá e enche ele de bolacha, não é? Não. Nós estamos falando de um pai que ama, de um pai que sabe o potencial daquele filho. Então o pai vai até ele e o abraça e o beija ternamente. E o filho então se põe de joelhos e fala, pai, perdoa-me, pequei contra Deus, pequei contra você. Mas se o Senhor me receber como um dos servos seus, eu já estou imensamente feliz. É isso que o pai faz? Não. O pai sabe quem era aquele ser e o que ele poderia se tornar, como cada um de nós aqui, que um dia representávamos muitas vezes a dor e o sofrimento para tantos, e hoje estamos procurando representar a luz e o amor. Então aquele pai manda trazer a vestes novas, manda trazer sandálias, porque aquele rapaz não era um servo, porque só os servos andavam descalços, ele era filho. Ele manda trazer um anel, porque ele sabia que aquele jovem não era um servo,
ele era da família. E ainda mais, ele manda preparar o novilho cevado para fazer o quê, gente? Uma festa. Ou, como diz o meu amigo Tinho, churrasco. Naquela noite teve churrasco ali. E veio músicos e aquela alegria, né? Porque o filho tinha voltado vivo. E o pai estava ali maravilhado, cheio de alegria pelo retorno do seu filho. Só que daí chegou quem? O outro irmão. Por isso até o Tinho estava me lembrando. O Haroldo fala que não é a história do filho pródigo, é a história dos dois filhos. Porque daí chegou o irmão mais velho, sentiu o cheiro do churrasco, ouviu a música, falou, mas, epa, o que está acontecendo? Seu irmão voltou e seu pai está fazendo uma festa. Naquela hora, aquele filho mais velho fechou a cara, se encheu de ódio, de indignação, de revolta. Como? Como pode ser isso? Aí o pai fica sabendo que o filho mais velho não quer entrar, vai lá falar com o filho, você, meu pai, não chama nem de irmão, esse cara gastou toda a herança dele com prostitutas e você faz uma festa. Na verdade, o pai olha então para aquele filho e deve ter sentido muita pena. Porque apesar daquele filho estar sempre perto do pai, ele nunca aprendeu os valores, o amor, a dignidade, a honra, a bondade, o perdão. Talvez aquele filho mais velho, que representava aquela classe dos sacerdotes, que só vivia nas aparências, mas não cultuava o sentimento, aquele pai deve ter sentido muita pena. E é então que ele fala, filho, teu irmão estava morto e reviveu. Teu irmão estava perdido e foi encontrado. E termina a parábola Jesus falando que haverá mais alegria quando alguém que errou, alguém que se perdeu, se encontrar e voltar para o caminho reto, do que por 99 justos. O que significa isso? Jesus não veio para os sãos. Jesus não veio para aqueles justos. Jesus veio exatamente para resgatar os aflitos, os desesperados e os que estavam perdidos. Como assim perdidos, Anselmo? Perdidos no orgulho, perdidos pela vaidade, perdidos pelo egoísmo, perdidos pela indiferença, perdidos pelo desamor. Porque Jesus sempre dizia que Ele era o caminho, a verdade e a vida. Que nós possamos entender que Ele realmente nos deixou um caminho de luz para que a gente possa trilhar, para andar na direção do encontro do nosso Pai, não todo sujo, rasgado e maltrapilho, mas como alguém que optou a fazer e a servir da melhor forma possível. Obrigado pela atenção, meus amigos. Obrigado, Anselmo, por nos lembrar a parábola do Pai amoroso. Pai que olha, que cuida, que ampara, que é capaz de deixar 99 ovelhas no aprisco para ir de encontro àquela perdida, que conhece a cada um de nós pelo nome,
portanto conhece a nossa necessidade e o nosso coração. É a este Pai amoroso que mais uma vez nós vamos nos dirigir. Nós que aqui nos encontramos congregados, aos amigos que estão em seus lares, outros que estão em leitos de hospitais, pessoas do nosso conhecimento, de nosso amor, que gostariam de estar aqui sentado ao nosso lado ou de pé, lá no fundo do salão, mas aqui presentes, nós vamos juntar o nosso coração, para neste momento, falar mais um tanto com este Pai. Senhor Deus, nosso Pai, que nesta hora, nesta noite, mais uma vez, o Teu amor permita que o céu se abra sobre todos nós, sobre todos aqueles que não estão presentes fisicamente, que onde quer que se encontrem, abra este céu sobre eles, como queremos que abra este céu sobre nós agora, e que o Senhor generoso, Pai amoroso, envie recursos, envie uma nesga de luz nesta hora, para que através deste caminho, a Tua luz toque a cada um de nós, ouça o coração de cada um de nós e nos toque, trazendo bênçãos de libertação, de todo mal, de toda enfermidade, de todo perigo, de todo medo, de tudo aquilo que não vem de Deus, dos pensamentos suicidas, da angústia do coração, de tudo que não vem de Deus. Que nesta hora, esta luz, Senhor, continue brilhando sobre cada um de nós, desta feita para abastecer, para auxiliar, a equilibrar os nossos sentimentos e pensamentos. Então que ela toque o topo de nossa cabeça, e que se espalhe pela nossa corrente sanguínea, envolvendo a nossa mente, o nosso coração, os nossos braços, e que esta luz por onde passe, deixe suas marcas, capaz de senti-las agora pela paz que nos envolve. Então que esta luz traga bênçãos de força, de saúde, de alegria, de esperança, de cura, de amor, de fé, de certeza da vitória, de luz e de paz. E estas forças envolvam nossa casa, o lugar onde nos encontramos, companheiros, como falei, em leitos e quartos de hospital, de hospitais. Que esta luz possa, especialmente no lar, afastar energias negativas, entidades, presenças menos felizes, reforçar os muros de defesa e de proteção ao redor de nossa casa, remendar ou substituir, se preciso for, o véu de proteção e isolamento que isola a nossa casa, para que, Senhor, o nosso lar, não importa qual seja o nosso lar, uma humilde choupana, uma grande mansão, ao chegar de volta todos os dias, colocando as costas à porta, agradeçamos a Deus por ter este abrigo, e não só um abrigo material, mas um abrigo de amor, onde tuas mãos estão constantemente sobre ele, abençoando e guardando. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos proteja agora e sempre. Que assim seja. Vamos ficar de pé, queridos. Haja paz.
Obrigado, Deus, obrigado, Jesus. Correntes espirituais que nos acompanharam nesta noite. Obrigado, Mãe Maria. Falanges das legionárias que uma vez mais assistiram a cada um de nós neste dia. Louvado seja Deus. E que tudo isto que recebemos, Senhor, como forma de amparo, de proteção, de carinho, de renovação, de paz interior, seja levado neste instante aos teus filhos, espalhados, Senhor, aos 4 cantos do mundo, minorando as dores daqueles que sofrem, multiplicando bênçãos de reconforto, de paz, de serenidade, em especial, Senhor, nas terras próximas ou distantes onde existam quaisquer tipos de conflitos. Que a tua bênção mais uma vez nos alcance a todos. E com a tua permissão, com a permissão de Jesus, de Dr. Bezerra de Menezes e de todas as correntes espirituais que estiveram conosco neste dia, é que pedimos a permissão para que possamos dar como encerrada a abençoada reunião desta noite. Que assim seja, louvado seja Deus. Ele segue à nossa frente pra levar alento à dor. O trabalho é de esperança e Ele é o Redentor. Por amor, a vontade é o braço forte, o caminho, a direção, sentimento de verdade pra chegar ao coração. Por amor, a porta se abriu, o amor se espalhou, a porta se abriu, o amor se espalhou. A criança tão contente, o sorriso floresceu, e apesar da terra quente, a semente não morreu. Por amor, 20 aninhos pequeninos, é a mensagem que Ele deu para abrir como um menino as janelas lá do céu. Por amor, a porta se abriu, o amor se espalhou, a porta se abriu, o amor se espalhou. A criança tão contente, o sorriso floresceu. Pessoal, fiquem com Deus, boa semana. Deus abençoe a todos. Estaremos de volta na quinta-feira. A semente Queridos, que Deus os abençoe. Que Deus os abrace sempre com seu carinho e com a sua luz. Uma ótima semana.